Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer enorme retornar com o programa Visão em Ação 5.0, hoje com uma visita muito especial aqui em Nova Friburgo, região. Estamos recebendo o deputado federal, presidente estadual do PSD, Pedro Paulo, para um bate-papo muito especial com os nossos amigos e amigas. Pedro, seja muito bem-vindo a Nova Friburgo, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado. E vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho da sua trajetória, das suas origens. Vamos falar do estádio do Flamengo, você tem sido um grande baluarte nessa defesa. Eu sou tricolor, mas o Pedro, como flamenguista, tem defendido essa pauta, essa bandeira. Tenho certeza que é de interesse, além de outros temas associados aí às demandas, às necessidades da nossa região. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu querido amigo Verlia, vereador, professor e presidente do nosso PSD aqui de Nova Friburgo. Obrigado pela sua oportunidade de estar aqui na TV Cidade, falando para vocês e falando pela plateia que está aqui conosco, nos acompanhando, né? Estou vendo aqui grandes amigos aqui de Nova Friburgo. Vai ser um prazer falar com vocês sobre um pouco da nossa história, nosso trabalho aqui pelo Estado, o trabalho que a gente tem lá em Brasília, né? Defendendo o Rio de Janeiro e defendendo o Brasil. É uma imensa honra. Maravilha, Pedro. Você já é uma pessoa muito conhecida nacionalmente. Costumo falar que você é um dos grandes quadros políticos do nosso Estado. Debate em alto nível todas as questões, não só do Rio de Janeiro, mas a nível nacional. Mas é importante também aproveitar e falar um pouquinho das suas origens, da sua trajetória. Nos conhecemos na época do PSDB, quando Exatamente. Você foi deputado estadual, enfim. Queria que você falasse um pouquinho para os nossos amigos e amigas essa trajetória que tem marcado positivamente o nosso Estado e o nosso país. Obrigado, Marcelo. Eu sou carioca do Caxambi, da zona norte do Rio de Janeiro, né? Sou uma pessoa, filho de uma professora, de um servidor público que com muito esforço estudou, se preparou para estar nessa posição hoje de parlamentar, de deputado federal. Eu me formei em economia, tive a oportunidade de estudar fora também, política, ciência política, depois também me fazendo mestrado em economia do Rio de Janeiro. Eu sempre acreditei que exercer a vida pública você tinha que ter, ao mesmo tempo, preparo, capacidade acadêmica para discutir os grandes temas, mas também a sensibilidade, estar próximo das pessoas, ter a política como vocação, a vontade de transformar, de mudar a vida das pessoas, oferecer o melhor que você pode fazer por elas. Então, essa é um pouco da minha história. Eu comecei lá atrás, quando conheci o Eduardo Paes, né, que é o nosso prefeito da capital. Quarto mandato. Mas conheci na década de 90, né? Eu faço um esforço aqui para parecer mais novo, mas já estou com 52 anos, 3 filhos, casado com a Tati. Depois segue a Tati lá que vocês vão rir um pouco da nossa história, do nosso dia a dia, do cotidiano lá em casa, Tati Infãs. Mas conheci o Eduardo na década de 90, eu era muito jovem, tinha 22 anos, e ele 24 anos, aí me convidou lá na época que ele era subprefeito da Barra de Jacarepaguá, e assim a gente começou uma trajetória política, e a partir, sempre ajudando o Eduardo no seu trabalho ali de político, dos mandatos que ele teve, vereador, deputado federal, e em 2006... eu tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual no PSDB, nós nos conhecemos, e fui eleito deputado estadual pela primeira vez, e desde 2006 eu continuei essa trajetória, segui essa trajetória como parlamentar do Rio de Janeiro, uma vez como deputado estadual, depois eleito 4 vezes sucessivas deputado federal. Tive uma chance incrível na minha vida, que foi em 2016, ser candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Fiquei em terceiro lugar, tive 500 mil de votos, por pouquinho a gente não fez uma história diferente lá em 2016, mas, enfim, tenho um pouco de experiência, não só no legislativo, mas também no executivo. Fui subprefeito, fui secretário de meio ambiente, fui chefe da Casa Civil da cidade do Rio de Janeiro, depois fui secretário de Fazenda e Planejamento. Então, conheci um pouco os dois lados da vida pública, né? Que é você estar no legislativo, fiscalizando, criando boa legislação, e no executivo, desenvolvendo grandes projetos transformadores da vida das pessoas, fazendo muita gestão, que é um pouco a minha responsabilidade. Então, essa é um pouco a minha
um resumão da minha vida pública, que eu tenho muito orgulho, muita honra, que faço isso com amor fervoroso de estar na política e estar podendo ajudar as pessoas. Muito bom, Pedro. Parabéns por essa trajetória, né, tão marcante, que impacta tão positivamente. E eu fiquei sabendo recentemente que você liderou a equipe responsável pela implantação do 1746, que eu já comento, inclusive, aqui em Nova Friburgo região, a gente tem uma necessidade de modernizar a máquina pública para torná-la mais próxima do cidadão. Quem precisa hoje demandar serviços públicos, muitas vezes não consegue ter acesso. Fala um pouquinho desse projeto especificamente. Sim. Esse é um projeto que marcou muito a história, que ele mistura gestão, inovação, né? Esse conceito de cidade inteligente, facilitação de acesso das pessoas. Você vê, isso eu liderei e criei como chefe da Casa Civil junto com o Eduardo em 2012, né? 2011, 2012, e até hoje é um projeto super atual, moderno, que entrou no dia a dia do carioca, o principal instrumento de resolução de demandas, de problemas da cidade, do buraco, da poda da árvore, do entulho jogado na calçada. É o canal permanente, e ele foi tão feliz essa criação. Está aqui o Renato, que foi prefeito aqui também de Friburgo. Ele foi tão... É um projeto que ele nasceu em 2011, mas até hoje ele é atual, porque, dada a tecnologia, ele vai modificando as formas de você acessar a prefeitura, né? Hoje a rede social, o WhatsApp, então o 746 começou com uma simples chamada, uma telechamada, hoje ele está em todos os canais de acesso, então é algo que bacana, é uma das marcas que eu me orgulho como gestor de ter feito algo que se tornou importante para a vida das pessoas. Sem dúvida. E a gente fala sobre cidade inteligente, sobre boa gestão, e a gente percebe que toda vez que o Eduardo assume a Prefeitura do Rio, está agora no 4º mandato, Pedro acaba se deslocando do mandato federal e vai auxiliar na gestão. E tem um ponto assim, muito importante, a gente aqui na Serra tem uma demanda, e temos inclusive um que eu chamo de mini-cor, a Central de Operações Rio, cujo primeiro superintendente se encontra aqui com a gente, que é o Sábio Franco, fez um trabalho espetacular. A gente percebe uma atuação do Eduardo, da equipe, na preocupação voltada aí a mitigar esses danos climáticos, enfim, tudo isso que vem acontecendo. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa experiência, né, de transformar a cidade do Rio mais segura, mais resiliente, que vai também ao encontro desse conceito da cidade inteligente, humana e sustentável. Isso, Marcelo. Não necessariamente essa entrevista que as pessoas estão assistindo no dia que nós estamos gravando. Né? Exatamente. E nesse dia, por coincidência, nesse dia que nós estamos gravando o programa, está chovendo muito, né, em todo o estado. Está chovendo muito na cidade, estava chovendo muito na cidade do Rio de Janeiro, quando eu saí de lá cedinho para estar aqui. E falava com o prefeito de manhã, né, eu saí... vai ser umas 7 e pouco da manhã, ele já estava lá no centro de operações, no COR, né? Um pouco comandando a cidade para que ela pudesse mitigar os problemas causados pela chuva. O centro de operações ele foi criado em 2010, quando a gente teve o maior evento de chuvas, eu diria, das últimas 2 décadas. Né? A gente teve a perda de mais de 50 vidas com os deslizamentos nas comunidades, nos morros do Rio de Janeiro, e ali a gente estava assumindo o governo, estava no primeiro ano do governo, e aí o que aconteceu? A gente olhou o que poderia ter, o que a gente percebeu naquele caos daquela chuva era aquela história, você amanhece com a cidade chovendo, deslizamentos, as pessoas recebendo informações descoordenadas, né, da cidade, incapacidade de atuar de forma organizada. Aí está o prefeito recebendo ligação ainda da sua casa, o outro secretário não consegue falar porque o telefone não funciona, porque está dormindo. Então, assim, e aí se pensou, né, ter um centro onde você pudesse estar com toda os órgãos, mais de 30 órgãos
organizados em plantão e ali fosse o principal bunker de resposta para que a cidade pudesse evitar os problemas durante a chuva, pudesse botar a prefeitura na rua. Então, isso foi um super projeto, é um projeto reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Então, é um projeto que eu diria que, além dele ser importante para organizar a cidade, foi importante para salvar muitas vidas, porque depois de 2010 nós tivemos vários outros eventos muito significativos de chuva, e a ação, a memória. Tem uma coisa interessante, Marcelo, que assim, você vai acumulando memória, né? Todos os eventos você começa a desenvolver com as informações que estão ali, programas, e você consegue fazer predições onde tem recorrentemente mais alagamentos e você poder atuar preventivamente. Então, realmente é algo que salva vidas, e é muito bom ver que as cidades estão reproduzindo esses modelos do centro de operações. E é engraçado que a gente falou do 746 e do centro de operações, e em 2013 nós ganhamos o prêmio, a cidade do Rio de Janeiro, de cidade inteligente mundial, por 3 projetos, 746, o centro de operações e o projeto do Porto Maravilha. Então, assim, além de serem projetos reconhecidos, premiados, foram projetos que salvam vidas, e o centro de operações ele mostra sua eficiência sempre que a gente tem, não é só eventos de chuva como a gente está tendo hoje, mas quando tem um grande evento na cidade. Nós vamos ter agora a Lady Gaga no dia 1º de maio, né? A cidade vai estar lotada, tem toda uma operação, Réveillon, grandes eventos que nós tivemos, Olimpíadas, Copa do Mundo. Então, todos os grandes eventos, o Centro de Operações também funciona como esse hub de coordenação de ação das cidades. Eu acho que foi um gol de placa do primeiro ciclo da administração do prefeito Eduardo Paes, que eu tenho muito orgulho de ter participado. Muito bom. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade o deputado federal Pedro Paulo, ele que é presidente estadual do PSD, para um bate-papo muito especial, como vocês podem estar acompanhando. E daqui a pouquinho a gente retorna com o segundo bloco desse bate-papo muito especial. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2567-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria.
Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0 na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, recebendo hoje, com muita alegria, muita honra, nos estúdios da TV Cidade, Pedro Paulo, ele que é deputado federal pelo PSD e também presidente estadual desse partido, que é um dos partidos mais relevantes do nosso país, com mais de 1.000 prefeituras sob o comando do PSD, em especial a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde temos Eduardo Paes no 4º mandato como prefeito. Pedro, falamos no primeiro bloco sobre vários investimentos e eu confesso a você que toda vez que eu passo ali na zona portuária do Rio, eu me recordo daquela polêmica quando houve a derrubada do elevado da Perimetral, ninguém acreditava que aquilo fosse possível e que hoje faz com que muitos consigam ver as belezas daquela região tão especial do Rio de Janeiro. Como foi aquele momento ali, naquela tomada de decisão? Fala um pouquinho pra gente. Caramba, Marcelo, você foi... Assim, eu tive a felicidade e a oportunidade na gestão pública, junto com o nosso time lá e com o Eduardo, a gente fazer grandes projetos. O Parque Olímpico, a construção dos BRTs. Mas se tem um projeto na nossa história que foi desafiador, não só você derrubar a Perimetral, implodir a Perimetral, fazer todas aquelas intervenções na Orla Conde, o túnel Marcelo Alencar, mas principalmente o desafio de você fazer um projeto onde 90% da população era contra, né? Todo mundo achava que era uma absoluta loucura, que não ia dar certo, manifestações contra aquilo, sistema de justiça, Ministério Público, ações sucessivas para que nós não fizéssemos aquela obra, o desafio urbano, né, de você mudar completamente um centro que há décadas ele vinha tendo degradação, né, e as pessoas acostumaram ali a ver aquela imagem da Perimetral, e embaixo da Perimetral toda aquela região degradada. E você, para desenvolver um projeto novo assim, as pessoas elas não conseguem, é difícil de projetar como vai ficar, e o primeiro sentimento é aquilo que vai dar transtorno no imediato, né? Então foi uma luta gigante. Eu me lembro que eu, Eduardo, a gente colocava em ônibus, levava em vans promotores, de juízes, desembargadores para visitar a obra, para que eles pudessem entender um pouco o que estava em jogo com aquela transformação. Fora também aquela imagem que as pessoas têm que quando o político vai fazer uma obra, vai parar a obra, não vai dar certo, vai ter superfaturamento, vai ter problemas e tal. Então eu acho que a complexidade daquele desafio, né? E toda também a crença de que nós precisávamos recuperar o centro da cidade, a região portuária, toda a sua história, aquilo ali está na origem da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? Então, esse resgate de um centro que estava abandonado, esse ponto de virada que se propunha com o projeto do Porto, eu acho que isso foi muito marcante, né? Você imaginar que hoje, na cidade do Rio de Janeiro, depois de quase 3 décadas, onde o crescimento estava sendo feito a oeste, que todos conhecem aqui, a Barra da Tijuca, Recreio, né? A cidade está há 30 anos crescendo, o maior número de licenciamentos de imóveis sempre para o oeste da cidade, a gente conseguiu reverter e hoje é no centro
da cidade. Uma área que estava esvaziada, degradada, ela passou a ser a área mais viva economicamente, né, da cidade. Então, você imagina, tinha deputado que abraçava a viga da perimetral para que não derrubasse, a gente vai lá e implode, né? Essa imagem estava lá do lado na hora que a gente fez questão de botar aquela dinamite igual desenho animado, né? Mas aquela imagem vai estar marcada, esse momento marcado para o resto das nossas vidas. Então foi talvez um dos projetos mais desafiadores de toda a nossa história aí, sob o comando da cidade. Sem dúvida, Pedro. Momento marcante, icônico, né, que até hoje permite, como falei, que a gente visualize todas aquelas belezas naquela região tão importante. E ainda dizem que não teve legado às Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Eu visitei várias regiões portuárias no mundo, né? E talvez a mais conhecida, que é de Barcelona, a mais simbólica, que é utilizada como legado olímpico, nem se compara o tamanho da transformação que a gente fez no Porto do Rio com o Porto de Barcelona. O Rio continua lindo, cada vez mais lindo. Pedro, agora vamos falar um pouquinho sobre essas temáticas, né, afetas aí ao seu mandato como deputado federal. Tivemos um encontro recente em que foram apresentadas informações sobre emendas, investimentos nos diversos municípios, e nós temos aqui em Nova Friburgo e região uma dor bastante significativa, que é a deficiência do sistema público de saúde. E temos aqui um hospital municipal, que é o Hospital Municipal Raul Sertan, que na verdade ele tem uma característica regional, ele atende pacientes, moradores de 12 cidades vizinhas, pelo menos, né? Fora outras cidades que volta e meia também demandam esse tipo de atendimento aqui. O que você, como deputado federal, tem verificado, tem visto em termos de possíveis investimentos para que a saúde pública, que é uma dor muito forte aqui na nossa região, possa ser resolvida, pelo menos mitigada, né? Considerando essa característica de hospital regional, que é o nosso Hospital Raul Sertan? Sim, Marcelo, é um problema não só de Friburgo, mas várias outras cidades, né? Quando você sai da região sendo da capital, região metropolitana, onde hoje a segurança talvez, sem dúvida alguma, o problema mais agudo, não que a saúde não seja um problema, mas o problema hoje mais agudo é a questão da segurança. Mas quando você vem para a região serrana, no interior do estado, voltam a aparecer os problemas da saúde. Então, eu não tenho dúvida que vocês carregam um piano grande, porque o hospital ele é útil não só para a cidade, mas também para o entorno de várias cidades que utilizam esse hospital como a sua referência. Eu acho que o nosso papel tem que ser ajudar no que for possível, buscar as emendas, as tão criticadas emendas parlamentares, né, mas que são hoje é um mecanismo que traz recursos de Brasília para as cidades. Descentraliza, né? Descentraliza, né? Claro, você tem problemas nas emendas, é uma crítica. Não, hoje são 50 bilhões que está lá no orçamento desse ano para as emendas, você tem que ter mais transparência, rastreabilidade. Você tem deputado que usa isso de forma equivocada. Mas quando a gente olha o todo, é o recurso que nós estamos tirando de Brasília para chegar nos municípios. E eu recentemente fiz um estudo de para onde estão indo as emendas, é bastante interessante. Eu mostrei isso no encontro que nós fizemos. As menores cidades, aquelas que têm menos de 5 mil habitantes, que têm o menor IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, né? São as cidades mais pobres, são aquelas que estão recebendo o maior volume de recursos das emendas. Quer dizer, está acontecendo um pouco, meio involuntariamente, mas coletivamente, um efeito Robin Hood, né? A gente está conseguindo tirar os recursos de Brasília e chegar nas cidades que mais precisam. Então, e repito, tem que melhorar a transparência, tem que organizar critérios, mais critérios. A gente tem um critério importante, que a metade dessas emendas vão para a saúde, né? Mas podem ter muito melhores critérios para alocação desses recursos. Por exemplo, encontrar esses hospitais que têm função regional e fazer com que eles tenham mais recursos do que outras unidades, do que outras linhas na área da saúde. Então, assim, mas é o recurso que está chegando. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é buscar trazer recurso a partir das emendas, a partir de próprias linhas de financiamento, de crédito e de transferências diretas que têm
o Ministério da Saúde para que a gente possa ajudar. Porque, infelizmente, Marcelo, a gente está vivendo uma situação no Estado hoje complicada porque o governo do Estado está praticamente falido, né? O governo do Estado não tem hoje qualquer condição de colocar recursos na saúde. O Estado está em regime de recuperação fiscal, o governador não tem mais essa capacidade. A gente anda por esse Estado todo aqui. Eu não consigo. Eu vim do Rio de Janeiro para cá cedinho, eu não vi uma placa de obra, de alguma intervenção, alguma RJ ou de algum centro educacional, algum hospital que está sendo recuperado pelo Estado. Então, hoje as cidades estão dependendo ou de recursos de Brasília ou de uma imensa capacidade do seu líder, do seu prefeito, de trazer recursos ou de gerir bem o seu orçamento próprio para que possa fazer investimento em saúde, em desenvolvimento econômico, na área agropecuária ou no setor de moda, como aqui em Friburgo. Se você não depender do prefeito ou do recurso de Brasília, do Estado hoje, você não está conseguindo recurso nenhum. O Estado está vivendo, às vezes, vive de espasmos, né? Isso nós estamos já há pelo menos umas 3, 4 décadas assim, sufocados, que é um Estado sem capacidade de investir. Você tem, por exemplo, nós conseguiu ser feita a concessão da SEDAI, que foi feita de forma competente pelo governador à época. Uma vez fez a concessão de forma competente, mas de forma absolutamente incompetente, dragou esses recursos sem qualquer tipo de investimento que mudasse, repaginasse. Estruturante, né? O Estado do Rio de Janeiro, me diz um investimento que foi feito com os recursos da SEDAI, não foram poucos, só para o Estado foram quase 14 bilhões de reais, fora o que distribuiu para os municípios, mas os municípios até que investiram bem. Mas o Estado, o que teve de obra estruturante no Estado? Uma, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, uma estação de metrô que foi feita com o recurso da SEDAI. Nenhuma. Outro dia eu ouvi falar de uma pontezinha que estava sendo, uma ponte importante, até desonesto falar isso, mas uma ponte que estava sendo feita lá em Campos, que era muito pedida pela população, talvez tenha sido o máximo que foi feito pelo Estado. E você imagina, 14 bilhões, cadê esses 14 bilhões de reais? Então, assim, é uma situação que os prefeitos, isso não é exclusivo, deve ser também a reclamação do prefeito aqui de Friburgo, mas qualquer prefeito que eu encontro, todos os prefeitos que eu encontro, bastante preocupados porque a grana acabou, né? O Estado está quebrado de novo, não há, e se o prefeito não se virar aqui com seus recursos ou em Brasília, não consegue desenvolver a cidade. E, em geral, a dependência dos municípios de recursos, de transferências, tanto da União quanto do Estado, é absurda. Nova Friburgo dá em torno de 2/3 do orçamento. E realmente o Estado consegue fazer a venda das ações da SEDAI, irriga até uma visão, um viés muito eleitoral, não constrói legado e o Estado continua em crise. Sim. Lamentavelmente. Fazendo a pesquisa aqui, Pedro, quem é flamenguista aqui, levanta a mão, por favor. Metade, com certeza. Metade dos presentes aqui flamenguistas. Vamos falar agora sobre o estádio do Flamengo. Eu sou tricolor, como todos aqui sabem, mas tenho acompanhado até porque sabemos da importância, né, da grande torcida do Flamengo, que aqui está muito bem representada, inclusive. E volta e meia eu vejo suas publicações. O Eduardo um pouco constrangido, vascaíno que é. Né? Como é que tem sido esse diálogo a respeito do estádio do Flamengo? Marcelo, isso acho que é um sonho de todos os flamenguistas, é do tamanho. Você imagina essa torcida, nós somos quase mais de 40 milhões de flamenguistas no Brasil. Toda a importância que tem econômica, o Flamengo não é só uma potência esportiva e uma paixão nossa. O Flamengo é uma potência econômica. Imagina uma empresa que fature 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 300, 1 milhão e 400 ano. Imagina uma empresa que decide construir uma fábrica, né, numa cidade e que queira investir nessa fábrica cerca de 2 bilhões ou até 3 bilhões de reais para se fazer essa fábrica e acoplada a ela um grande complexo imobiliário. Qual é o papel da prefeitura, do Estado, do poder público? Quando você
vê uma empresa querendo fazer esse tipo de investimento, está aqui Renato, que foi prefeito, você oferece o mundo para que essa empresa venha se instalar na sua cidade. Essa foi um pouco a lógica que eu um pouco articulei o avanço desse projeto no Estado, convencendo o vascaíno o Eduardo, provocando os órgãos estaduais e até o governo federal da importância desse investimento para o Rio de Janeiro. Claro que com esse viés flamenguista, né? Claro que com a paixão do sonho, mas principalmente provocando esses agentes políticos, a sociedade, dizendo o seguinte: não, o projeto é importante para o Flamengo, mas é importante para a cidade também. O projeto é importante para a região portuária. A gente falou aqui do Porto Maravilha, ali a proposta de construção do estádio é no terreno do gasômetro, que é no coração da região do Porto, e é um elemento a mais de desenvolvimento, como foi o Museu da Manhã, como foi o Museu de Arte do Rio, como é a Orla Conde, como é o Aquarrio. Então, o estádio também entra como uma âncora de desenvolvimento daquela região. Imagina você ter um estádio do lado, você ter uma série de espaços voltados ao futebol ou à moradia. Eu me lembro que eu nasci no Caxambi, morava em Jacarepaguá, mas estudava em Vila Isabel e ficava imaginando, cara, eu tinha inveja de quem morava ali em Vila Isabel, na Tijuca, próximo do Maracanã, né? Eu falei, pô, um dia, imagina você construir um estádio, poder colocar ali oferta imobiliária no entorno do estádio do Flamengo, a quantidade de famílias que vão querer morar ali pertinho do estádio com seu principal entretenimento. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, e essa foi sempre a minha crença, de que estádio é ótimo para o Flamengo, é bom para o Flamengo, mas é muito bom para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente fez um trabalho gigante de convencimento, um trabalho gigante para que nós pudéssemos dar o grande passo para o avanço do projeto, que era a disponibilização do terreno do gasômetro. Nós tivemos que ir até ao presidente Lula, porque aquele terreno era da Caixa Econômica Federal, houve uma complexa engenharia para que a gente pudesse comprar o projeto, comprar o terreno da Caixa, tivemos que fazer uma desapropriação. Então foi um trabalho muito grande e que foi desenvolvido principalmente com essas duas forças, a Prefeitura e a diretoria do Flamengo. A gente teve eleição no Flamengo, agora tem uma nova diretoria, né, que está olhando de novo o projeto, tem pedido prazos para que possa compreender esse projeto. Eu vejo deles a vontade de fazer o estádio, mas também um desejo de ter uma segurança maior em relação aos custos e tal. Então, nós estamos trabalhando em conjunto lá com o presidente BAP e com todo o time deles. Ontem mesmo falei com o BAP, nós vamos ter uma reunião agora essa semana para avançar, aprofundar nesses detalhamentos do projeto. Eu acredito que estou muito otimista em relação à continuidade do projeto, e vou seguir trabalhando, porque sem dúvida nenhuma para o Flamengo vai ser, para essa torcida, vai ser a realização de um sonho ter estádio próprio, né? Não vai atrapalhar o Maracanã, não vai. O Rio de Janeiro é muito grande, né? Existem cidades que têm 2, 3, 4 grandes estádios, e como é que o Rio de Janeiro com Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, tantos clubes não pode ter mais de um grande estádio, né? O Maracanã, mas o estádio do Flamengo, que São Januário não conta, né? É pequenininho demais. E acaba de chegar mais um flamenguista aqui no público. Impressionante como é que a massa está presente. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim.
Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 36 49. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Pedro, quero te agradecer muito aqui pela sua disponibilidade de estar conosco. Uma honra recebê-lo aqui em Nova Friburgo. Mande aqui um abraço serrano ao nosso prefeito Eduardo Paes, é uma grande referência, respeitado, reconhecido nacional e internacionalmente como um grande gestor público, alguém que faz com que a gestão seja baseada em dados e indicadores e trabalhe em solução em prol da população do Rio de Janeiro. Temos visto nas últimas semanas um movimento importante em relação à segurança, embora seja atribuição do Estado, a Prefeitura do Rio trazendo para si também ações que possam contribuir. Vamos aproveitar 2 minutinhos e falar sobre esse tema, também eu acho importante, antes do encerramento, até porque é uma dor que não só a capital, mas a região metropolitana, a Baixada Fluminense, enfim. Aqui em Nova Friburgo não é uma questão tão sensível, né? Nós somos considerados a 3ª cidade mais segura do estado, mas nós sabemos que a capital e o entorno têm problemas muito sérios e temos visto movimentos do Eduardo, liderados pelo Eduardo, no sentido de criar uma condição de proteção para a população carioca. Falar um pouquinho, em seguida a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Bacana. E Marcelo, aproveitar 2 recados. Primeiro, esse da segurança. Esse não é um problema só da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Esse é um problema do Brasil. Né? Qualquer pesquisa que você pega e qualquer pessoa que você fala, em todos os cantos, todas as regiões, as pessoas falam, o principal problema, a coisa que mais afeta a minha vida cotidiana é a insegurança, é a criminalidade. Então, e está havendo agora um deslocamento, na verdade não é um deslocamento de responsabilidade, mas é um aumento da cobrança de responsabilidade pela incapacidade dos governos estaduais de apresentarem soluções para isso e do governo federal também de apresentar uma solução verdadeira, consistente para as pessoas, uma cobrança maior no nível local, nas cidades. Os prefeitos estão sendo mais demandados. Tá? Isso não é só para o prefeito Eduardo Paes. Se você olhar em Recife
o João Campos está sendo demandado por segurança. Se você olhar qualquer prefeito, o Ricardo Nunes, em São Paulo, todos eles estão sendo demandados. Tem um dado que eu apresentei nesse encontro, que foi o seguinte: você pega em 2024, nas eleições, tem lá um estudo de pesquisa que fez um compilado para mim, o Atlas, de cada das 22 cidades que eles acompanharam pesquisas, né, em 2024, 11, o principal problema era a segurança, e 18 dos 22, 18 cidades estavam entre o primeiro e o segundo problema mais percebido e mais reclamado pelas cidades. E essa cobrança, ela aumenta para o prefeito também, porque o prefeito está no é o poder executivo mais próximo. Então, não dá para fugir desse tema. É importante você sempre delimitar que as pessoas tenham compreensão de qual é o tamanho da responsabilidade constitucionalmente, legalmente, de cada um dos entes. Mas os prefeitos precisam dar a sua contribuição. O Eduardo entendeu isso na campanha, porque é engraçado, porque quando nós estivemos no primeiro mandato do Eduardo, a questão mais colocada era a saúde. Depois, quando nós voltamos, depois do desastre que foi a administração do Crivella, o problema mais reclamado pela população era o ônibus, né? A questão de transporte. E agora, nessa eleição, segurança pública. Então, nós estamos criando lá a Força Especial de Segurança. Vai ser vamos utilizar um pouco da guarda municipal, mas vamos contratar também policiais e treinar policiais para que eles possam ter essa ação tática focalizada nos principais crimes do cotidiano das pessoas, ação preventiva, comunitária. Então vai ser uma força diferente do que faz a polícia no combate ao crime, às organizações criminosas. Esse trabalho vai ser um trabalho complementar, está sendo desenhado isso com todo cuidado, para que nós possamos estar à altura da resposta que as pessoas esperam, né, do poder público municipal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, seguinte, Marcelo: a segurança precisa ser tratada também no nível estadual. E eu quero aqui colocar um pouco de política aqui no final. Você sabe disso, eu tenho falado isso publicamente. O PSD iniciou a construção de 2026, eu falo isso como presidente do partido, estou rodando esse estado inteiro para mobilizar uma grande frente para que a gente possa arrancar da cadeira de prefeito o Eduardo Paes, para que a gente apresente o prefeito Eduardo Paes como nosso pré-candidato e futuramente candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. O governo atual não conseguiu resolver os dois principais problemas que esse estado tem, que é a questão fiscal, incapacidade, endividamento. Isso estrangula. O estado do Rio de Janeiro há 3 décadas é o estado que menos investe da federação. Nos últimos 2 anos continua como lanterninha, não consegue investir em saúde, não consegue investir em educação. Ele não conseguiu dar conta disso, não teve capacidade, tamanho político de se articular em Brasília e requerer ajuda para resolver o problema do estado do Rio de Janeiro. E o segundo problema é a segurança pública. Esse papel de liderança é do governo do estado. Essa semana nós conseguimos pelo menos ter um avanço na chamada ADPF das favelas lá, porque de alguma forma engessava a ação das polícias nas comunidades, mas essa ação ficou durante 5 anos no Supremo Tribunal Federal sem o governador ter a capacidade de liderar uma negociação para que pudesse contornar o tal engessamento que a ADPF produzia. Você veja como isso mostra a incapacidade que o Estado tem, fora as outras questões que a gente tem visto no estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, eu tenho absoluta convicção de que nós temos que intensificar esse grande movimento de construção de uma alternativa para o Estado, com a boa política do Rio de Janeiro, juntando essas forças para que a gente possa enfrentar. E dá muita tristeza estar lá em Brasília e ver o Rio sendo motivo de chacota, porque o Rio é incapaz, porque o Rio se endivida, porque o Rio é corrupto, porque o Rio a insegurança, e a gente com esse potencial gigante de crescimento, de desenvolvimento. A história do Brasil, a história do Rio de Janeiro, e a gente não consegue acertar em governos
que possam promover desenvolvimento econômico, segurança para a população e a esperança de um futuro melhor. Em 2018 tivemos essa oportunidade. Tínhamos uma chapa liderada por Eduardo Paes, que é uma grande referência, tendo na vice Conte Bittencourt, um quadro importante do estado do Rio, e o eleitorado opta por um caminho absolutamente fora de qualquer contexto de solução dos problemas. Pagamos um preço caro, né? Pagamos um preço caro e, posteriormente, o vice daquele que assumiu o governo do estado acaba assumindo a governadoria e se reelege. E a gente agora, em 2025, fala dos mesmos problemas e problemas mais agravados. Então, que a gente possa ter a consciência da importância do voto nas eleições de 2026, pensando na gestão, na qualidade. E, Pedro, agora sim, no minuto final, deixar as câmeras da TV Cidade para as suas considerações, agradecendo mais uma vez aqui a sua presença e convidando para você, sempre que estiver aqui conosco, poder bater esse papo com os nossos amigos e amigas. Bacana, Marcelo. Primeiro, muito obrigado por me receber. Queria agradecer a paciência das pessoas que estão nos assistindo, agradecer a todos que a casa está cheia aqui, por essa receptividade calorosa aqui em Friburgo. Dizer que estou à disposição trabalhando, pedir para as pessoas me acompanharem nas redes sociais, rio.pedropaulo, no Instagram, acompanhar o dia a dia do nosso trabalho. Ali tem um canal para que a gente possa estar em contato, ouvir sugestões. E contem com o meu trabalho lá em Brasília, buscando recursos para o Estado, defendendo nosso Estado e defendendo os temas também nacionais e no dia a dia aqui da nossa querida Friburgo, região serrana. Vamos estar nos grandes temas, nos pequenos temas, e eu quero estar absolutamente à disposição. Obrigado por esse carinho. Vamos trabalhar, porque esse Estado precisa dar uma repaginada na política, olhar para frente. Nós vamos estar aqui, devagarinho ali, em cada cantinho desse Estado, fazendo esse trabalho. Obrigado mais uma vez pelo convite, Marcelo. Obrigado, Pedro. Saudações flamenguistas. E obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, toda sexta-feira, 21h40, uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você, também disponível no canal da TV Cidade no YouTube. Um grande abraço, até a próxima.